Chega mais aí, galera! Sejam muito bem-vindos! Mais uma aula de geografia aqui no Geografando com o Profão. Bom te ver, hein? Para você que está chegando agora, para você que nunca assistiu nossa aula, você não sabe o que você perdeu, mas dá para recuperar. Porque o que acontece? Se você for até o YouTube, digita lá, Geografando com o Profão. Vai lá e faz a inscrição lá no nosso canal. Belezinha? Ou então vai lá no Facebook, põe lá Geografando com o Profão, dá uma curtida. E aí, a partir de hoje você vai recebendo as informações de todas as aulas de geografia e de atualidades que a gente tem aqui nesse nosso canal, nesse nosso projeto. Antes de mais nada, meu nome é Luiz Gustavo, a galera me chama de Profão. Só vou te dar uma dica, aqui você tem aula e também estuda, beleza? A gente vai fazer isso juntos aqui, estudar e aula, aula e estudar, tranquilo? Seja bem-vindo, espero que eu consiga de todo o coração te ajudar. Você que vai prestar vestibular, você que está fazendo ensino médio e aquela galera que você conhece, já dá uma dica, sabe aquele pessoal que está lá fazendo concurso público? Fala assim, ô meu, vai lá no Geografando com o Profão, porque lá ele tem algumas aulas de atualidade, é atualidade da atualidade, é coisa tudo fresquinha. Muito bom para você que vai fazer vestibular, fazer aquela reflexão, fazer aquela redação mara e a galera aí do concurso público. E você que gosta de estudar, seja mais bem-vindo ainda e vamos nessa. Hoje nós vamos começar a dar o último passo no estudo de cartografia. Nós já estudamos representação da superfície da Terra, fizemos cartografia 1, cartografia 2, fizemos também a aula de curvas de nível, olha só, já estou ficando daquele jeito, né? Curvas de nível. E agora a gente vai dar início ao último assunto, mas não menos importante, de cartografia, que é escala. Não é para ficar com esse nariz tortinho não, porque nós vamos aqui ter aula e estudar. Tranquilo? Beleza. Deixa eu apresentar uma coisa para vocês aqui. A gente vai estudar escala e aí eu dividi essas nossas aulas em two parts, ou duas partes, como você preferir. Certo? Essa primeira parte, a gente vai trabalhar bastante conceito, entender a questão da escala, redução, ampliação, tranquilo? Muitas questões de vestibular hoje em dia já estão cobrando até mais conceitos de escala do que aqueles exercícios que envolvem a matemática. Então o que eu fiz? Hoje conceito. Depois, na próxima aula, você vai lá, põe escala, Geografando com o Profão, parte 2, a gente vai trabalhar com a matemática em conjunto, porque a matemática é uma ciência muito interessante, porque ela vem complementar a ciência mãe denominada geografia. Beleza? Vamos lá? Então nós já vamos começar com o conceito de escala. Olha lá, rapidinho aqui. Eu trouxe aqui para vocês. Escala indica a proporção entre o objeto real e sua representação. Opa! Proporção. Então falou em escala, já vamos trabalhar com proporção. Temos aqui, por exemplo, esse mouse, certo? Eu vou fazer a representação dele numa folha A3, manja aquela folha grandona? Eu vou ter que ampliar as informações para representar nessa folha. Então eu vou ter que mexer na escala, eu vou ter que fazer uma proporção para que eu amplie essa escala. Se ligou? Ou então, sabe aquelas poltronas do papai, aquela coisa muito que você sempre que você afunda assim, pum, né? Aí você vai pegar o refrigerante e faz assim. Aí você põe aqui em cima. É uma poltrona grande. Nós vamos pegar as informações dessa poltrona e vamos desenhar numa folha A4 normal. Vai caber na folha 4? Não, nós vamos ter que fazer uma proporção. Aí a gente vai ter que trabalhar com escala de redução. E falando em escala de redução,
É esse nível de escala que a gente vai trabalhar com a cartografia. É sempre com escala de redução. Porque a gente vai pegar um bairro ou um setor, vai reduzir e colocar numa carta geográfica ou num mapa. Ou então a gente vai pegar aí o estado onde você mora, vamos representar a cidade, o país, o continente. Então a gente sempre vai trabalhar com redução, lembrando daquela proporção do real para a representação. Vamos lá, continuemos aqui. Então, ó, indica a proporção entre o objeto real, o mundo ou parte dele e sua representação cartográfica, ou seja, quantas vezes o tamanho real teve de ser reduzido para poder ser representado. Como, por exemplo, essa distância desses dois pontos que estão aqui, estão representadas aqui. Ou seja, o real tem 13.600 quilômetros, ou seja, é o espaço real. Quando a gente representa aqui em uma carta, nesse caso aqui vai ser um mapa, é a representação cartográfica, a gente representou em apenas 45 centímetros. Beleza? Nós tivemos então que diminuir essa escala. E aí, com esta proporção, a escala vai informar para a gente quantas vezes a gente teve que diminuir o real para caber na representação cartográfica. Quantas vezes tivemos que diminuir? Vamos engatar a segunda, que o bicho está pegando. E eu estou sentindo que você está entendendo. Calma, vamos lá. Olha aqui, ó. Consideremos o seguinte exemplo. Um mapa de escala 1 para 50.000 indica que o espaço representado foi reduzido de forma que 1 centímetro no mapa corresponde a 50.000 centímetros ou meio quilômetro, né? Porque dentro de meio quilômetro nós encontramos 50.000 centímetros do real. Olha aqui, ó, pilim, pim, pim, olha o exemplo aqui, ó. Nós temos um mapa Cornélio Procópio, cidade maravilhosa, em que aqui, ó, é a cidade que está em vermelho, tá? Eu não estou falando do município, estou falando da cidade, beleza? Então, ó, como nós estudamos aqui no conceito, 1 centímetro, ou seja, nesta representação aqui, ó, tá vendo? Ó, isso aqui, ó, é uma representação numérica, é a escala numérica. Está dizendo para a gente o seguinte, que 1 centímetro no mapa, nesse papel aqui, corresponde a 50.000 centímetros na realidade. Então imagine que você meça aqui, ó, 1 centímetro. Tá vendo? Ó, onde eu estou apontando para você aqui, ó, 1 centímetro. Beleza? 1 centímetro, 1 centímetro no mapa. Se você for até esta posição, olha aqui, se você for até Cornélio Procópio, naquela representação, naquela rua, naquela estrada, se você for naquele pedacinho de 1 centímetro, se você for até lá, você vai caminhar 50.000 centímetros, porque a realidade são 50.000 centímetros, e aqui na proporção está para 1 centímetro. Então o que você tem que se ligar o que é? Olha só, olha só, se aqui nós temos a representação de 1 centímetro no mapa, e no real são 50.000 centímetros, isso significa que para a gente fazer este mapa aqui, nós tivemos que reduzir 50.000 vezes a cidade de Cornélio Procópio para ela ser representada nesse mapa. Beleza? Reduzimos 50.000 vezes, por isso que é 1 para 50.000. Se você pegar esse mapa, em qualquer ponto do mapa, lá no cantinho, lá em cima, no meio, você mediu 1 centímetro, isso corresponde à realidade 50.000 centímetros. Ou seja, o raciocínio conclusivo, reduzimos 50.000 vezes. Acompanha, mais, eu quero mais. Olha aqui, ó. A representação está aqui, olha este mapa do lado. A cidade é a mesma. Só que olha a representação aqui, ó, esse beijinho meio avermelhado, é esse vermelhão aqui, ó, certo? Cornélio Procópio, Cornélio Procópio. O que tem de diferente aqui? É que aqui a gente reduziu 50.000 vezes, e aqui 100.000 vezes.
Então isso significa que neste mapa aqui, neste exemplo, nesta representação, 1 centímetro em qualquer ponto do mapa corresponde a 100 mil centímetros na realidade. Chance, um foi reduzido 50 mil, o outro 100 mil. Esse que nós reduzimos 100 mil, você percebeu que a cidade de Procópio ficou muito menor? Ficou quantas vezes? 50 mil vezes menor do que o primeiro mapa. Então, o raciocínio para fechar esse slide aqui é que quanto mais vezes você reduz o real, menor vai ser a escala, ou seja, a representação da localização que você está fazendo. Morou? Olha lá, volta lá, sem perder tempo. Aqui eu não reduzi 50 mil vezes, ficou desse tamanho. Esta é a escala de Cornélio Procópio. A escala de Cornélio Procópio ficou menor aqui. Mas por quê? Eu reduzi mais vezes. Beleza? Vamos falar um pouco mais então dessa escala que a gente chama de escala numérica. Olha lá. Aqui eu coloquei um outro exemplo. 1 para 300 mil, 1 para 300 mil e 1 para 300 mil. Poderia ser para 200 mil, para 100 mil, para 1 milhão, para 2 milhões, para quanto der. Só que aqui então, como é que a gente lê isso? 1 centímetro no mapa corresponde a 300 mil centímetros na realidade. O mesmo para cá e o mesmo para cá. Beleza? Galera, 95% das vezes que a gente vai ver exercício, a representação numérica da escala numérica, ela vem assim. Mas pode ser representada assim ou assim. Tudo na mesma chose. Ou seja, o numerador, e numerador, ele representa a distância média no mapa. E o denominador? Denominador, a distância real. E aí você vai incluir aí um item que é importante. Além de ele demonstrar para a gente a distância real, ele diz para a gente quantas vezes nós tivemos que diminuir o real para caber na representação. Se a redução for muito grande, a escala do local onde você está querendo representar fica tchutchuquinha, a escala fica pequena. Se você reduz menos, a escala, o tamanho do local vai ficar maior, tá bom? Agora se liga numa outra dica que isso aqui é pegadinha. Olha aqui, ó. Você tem essa representação de 2 para 2 milhões, ou seja, 2 centímetros no mapa corresponde a 2 milhões de centímetros. Se eu pegar esses 2 milhões e transformar em quilômetro, vai dar 20 quilômetros. Ou seja, essa informação é a mesma coisa dessa informação. O que muda aqui são o quê? As unidades de medida, aqui em quilômetro e aqui em centímetro. Só que na hora que você for fazer a conta, você tem que ficar muito esperto. Fica até mais fácil. A representação, na verdade, o que é? 2 para 2 milhões é a mesma coisa que 1 para 1 milhão. Você dividiu por 2 e dividiu por 2. Ou 2 para 20 quilômetros, 1 para 10 quilômetros. Fique esperto, porque esses caras não têm muito o que fazer, e aí eles querem saber se você manja de escala. Aí faz essas pegadinhas aí. Certo? Vai lá e coloca um 2. A gente está tão acostumado a utilizar 1 para tanto, que não observa. Fica ligado. É por isso que aqui a gente estuda. Nós vamos dar uma banana para esses caras. E vamos ganhar mais pontinho no vestiba. E vamos dar show nas provas do ensino médio. Beleza. Vamos continuar aqui. Olha aqui agora. Se liga legal aqui. Ó. Você tem aqui a escala, então, 1 para 100 mil. Olha essa escala. Pode acontecer isso, profão? Pode mesmo. Ou seja, 1 para 1000 metros ou até para quilômetros. Então, ó, a grande maioria, a gente sempre trabalha com quase sempre 1 para tantos centímetros. Só que de vez em quando os caras vão lá e colocam a unidade em metros ou em quilômetros. Então você tem que ficar de olho. E para você ficar de olho, para você ficar experiente, você tem que fazer muito exercício.
Na hora que você faz em exaustão, com muito trabalho, muita consciência, na hora que você começa, você já, pum, não tem como errar. Você tem que exercitar. Então olha aqui, volta aqui. Um padrão legal. Toda vez que não tiver nada escrito aqui, você já considera centímetro. Isso é padrão na cartografia. Beleza? Então, primeiro, fica atento nas unidades. Se não estiver escrito nada, é porque é centímetro. Você viu os exemplos que eu coloquei anteriormente? 1 para 50 mil não estava escrito nada. Eu já fui falando, centímetro. Não está escrito nada, é padrão. O outro está lá, 1 para 100 mil. São abacaxis? Bananas? Não, não estava escrito nada. Eu já, centímetro. Eu não dou moleza. Tranquilo? Agora, olha outra dica do se liga legal aqui, porque senão o bicho pega. Só recordando, 5 km, dentro de 5 km nós temos 50 hectômetros, 500 dan, ou decâmetro. Nós temos 5.000 metros. Então se liga, porque se você fizer um exercício e der 5.000 metros, e o exercício fala assim, me dê a resposta em quilômetros. O que você vai ter que fazer? Cortar 1, 2, 3 casas. Porque o resultado estava em metros, você vem, tira essas 3 casas e a transforma em quilômetro. Resposta em quilômetro. São 3 casas, não são 3 zeros. Porque poderia ter aqui 5.010 metros. Se liga, são 5 houses. 5 casas, perdão, 3 casas, 3 houses. É porque está chegando nos Estados Unidos também essas aulas. Bom, continuemos aqui, ó. Nós temos também aqui, olha lá, ó, 50.000 decímetros, 500.000 centímetros e 5 milhões de milímetros. Galera, na grande maioria das vezes, a gente vai trabalhar com centímetros, com metros e quilômetros. Eu estou falando na grande maioria das vezes. Eu não estou falando que é só com essas 3 unidades. Então essa tabelinha aqui, você não vai ter que estudar, você vai ter que engolir. Isso aqui você, para se dar bem em exercícios de escala, é isso aqui. Beleza? É só exercitar um pouco. Você quer ver uma coisa? Nós vamos ter aí um exercício que o resultado deu 500.000 centímetros. Para a gente transformar em metros. A resposta pede em metros ou em quilômetros. Vamos ver? Dá uma olhada aqui, ó. Está aqui em centímetros. O cara quer em metros. A gente corta 1, 2 houses ou casas. Aí se for em quilômetros, tá lá. 1, 2, 3, 4, 5 casas. 5 houses. Beleza? Centímetro para quilômetro, 5 casas. Metros para quilômetros, 3 casas. E de centímetros para metro, 2 houses. Ou seja, resumidamente, nós vamos ter aqui o seguinte. 5 quilômetros equivale a 5.000 metros, que equivale a 500.000 centímetros. Tranquilinho? Vamos ver o que nós temos mais aqui. Agora o bicho pega. Presta atenção. Tudo bem, pode piscar e respirar, mas não respira muito fundo. Olha aqui, isso aqui é de arrepiar. Vamos lá. Seguinte, pessoal, este mapa aqui representando aqui, ó, em destaque o estado do Rio de Janeiro. Esse aqui é um outro também representando o estado maravilhoso do Rio de Janeiro. Esse mapa aqui, ele está incluso uma área maior porque o estado do Rio de Janeiro está tchutchuquinha, concorda? Mas por que ele está tchutchuquinha? Porque nós reduzimos ele 25 milhões de vezes. Olha aqui a escala, 1 para 25 milhões de centímetros. Tranquilo? Agora, olha esse mapa aqui. Nós reduzimos 4 milhões de vezes. 1 para 4 milhões de centímetros. Beleza? Então, o que a gente vai deduzir aqui? Se a gente reduziu aqui mais vezes, isso significa que a escala do Rio de Janeiro ficou pequena.
Se a gente reduziu aqui menos vezes, a escala, o tamanho do Rio de Janeiro ficou maior. Chance? Acompanhe o raciocínio. Respira um pouquinho, tudo bem? Beleza. Você viu que aqui nós reduzimos menos vezes, a escala do Rio de Janeiro ficou maior. Você consegue observar que aqui nós temos mais informações, mais detalhamento. Nós conseguimos identificar as cidades do Rio de Janeiro, do estado. Rafão, eu sou míope, eu não estou enxergando. Põe o óculos. Está aqui, ó. Nós conseguimos ver mais detalhes. Agora aqui você percebeu que a gente não vê detalhe nenhum, ficou tudo embaçado. Não dá para ver. Mas por quê? Porque a escala do Rio de Janeiro ficou pequena. Porque nós tivemos que reduzir 25 milhões de vezes. Rafão, mas olha o Brasil. Tudo bem, eu estou vendo aqui o Oceano Atlântico, a América do Sul. Quando você diminui demais, a área aumenta, mas a escala do local aonde você está trabalhando fica menor. Então vamos lá, ó. Quanto maior o denominador, quanto maior, menor a escala. Então, ó, maior em comparação com esse, ele é maior o denominador. Olha a escala do Rio de Janeiro, ficou menor. Isso significa o quê? Que a escala é considerada pequena se reduzir, né, se a gente reduz muito uma informação. Reduziu muito. Agora, olha aqui, quanto menor o denominador, maior a escala. Quanto menor o denominador em comparação com esse aqui, a escala ficou maior. Então, ó, a escala é considerada grande quando se reduz pouco uma informação real. Resultado disso, o detalhamento das informações é menos rico para quem se reduz mais. E ele é mais rico para quem reduz menos, pouco. Reduziu menos, mais detalhes, mais informações. A escala do Rio de Janeiro ficou maior. Reduziu muito, menos detalhes, menos informações. Isso significa o quê? Que a escala ficou pequena. Agora, momento tensão. Presta atenção porque eu vou apresentar para vocês agora um dos maiores erros de vestibulandos quando faz um exercício desse. Os caras ficam doidos, mas por quê? Não estuda? Ué, é fácil. Aí vai e erra. E aí aquele pontinho não deixou o cidadão para a segunda fase. Ou deixou o cidadão de recuperação. Olha aqui, presta atenção pelo amor de Deus. Os bocó chegam e faz o seguinte. E aqui é 1 para 25 milhões. 25 milhões é maior do que 4 milhões. Então a escala é maior. Mesmo porque, olha o tamanho da América do Sul. Larga a mão de ser. 25 milhões corresponde à quantidade de vezes que nós reduzimos. A escala ficou menor. 4 milhões de vezes deixou a escala aqui maior. Toma muito cuidado com isso. O denominador, ele não define se a escala é grande pela sua numeração. 25 milhões é grande, então a escala é grande. 4 milhões é pequeno em comparação com 25 milhões, então a escala é pequena. Não, é o inverso. Morou? Vamos continuar, porque essa aula está ficando muito 10. Está entendendo? Beleza, qualquer coisa volta. Assiste primeiro, dá uma lida na sua apostila, com muita calma, com muito amor. Né? Olha aqui, ó. Se liga nisso daqui, ó. Para você saber se a escala é grande ou pequena, tem uma fórmula muito legal. Olha aqui, nós temos 1 para 250 mil e 1 para 700 mil. Você está vendo que esse 1 para 250 mil, 250 mil é menor do que 700 mil, não é? Não é? Olha lá. Então aqui você já está matando a charada. Se aqui é menor, você reduziu menos, a escala vai ser maior. Se você reduziu mais, o que vai acontecer? A escala vai ser menor. Então, faz a conta. Se você pegar um chocolate e dividir para 250 mil pessoas, vai dar o quê? Esse pedação aqui, ó.
Agora, se você pegar um chocolate e dividir para 700 mil pessoas, o pedaço não vai ficar menor? Então, o pedaço aqui de chocolate é a escala. Se você dividiu um para mais pessoas, o pedacinho vai ficar menor, a escala fica menor. Se você dividiu um chocolate para 250 mil pessoas, essas 250 mil pessoas vão receber um pedaço de chocolate maior. Vão até engasgar de tanto chocolate. E se o chocolate for de Itu? Você conhece a cidade de Itu? Vai tudo grande. Vamos continua. Olha aqui, resumidamente, 1 para 50 mil. Olha a cidade de Belém, Belém, nunca mais estou de bem. Olha a cidade de Belém. Presta atenção no vermelhão. O vermelhão. Olha lá, 1 para 50 mil. Olha esse 1 para 250 mil. A gente teve que reduzir ele mais vezes. O número aqui não é maior, a escala é menor. Beleza? 1 para 1 milhão. Ficou tchutchuquinha. Aqui você consegue ver muito mais detalhes do que os demais. Porque você reduziu menos vezes. O número é menor, a escala é maior. O número é maior, a escala é menor. A escala da cidade de Belém, Belém, nunca mais estou de bem. Tranquilo? Pessoal, depois dá uma olhadinha nessa tabela aqui, ó. Você dá esse pause e vem aqui representar tudo que a gente está falando. E aí as aplicações nas plantas, nas cartas, nos mapas, beleza? Você pega esse quadro e compara com tudo aquilo que a gente estudou. Beleza. Agora vamos ver a escala gráfica. Olha lá, ela é representada por uma linha reta graduada. Parece um gráfico. Ou seja, pessoal, você está vendo que nós temos um intervalo aqui, ó. Um intervalo, outro intervalo. Ou seja, a divisão dessa reta é graduada. Então, cada graduação, cada um desses intervalos, nós temos 1 centímetro. Então, teoricamente, se você pegar a régua aqui, medir aqui, vai dar 1 centímetro, mais 1 centímetro, mais 1 centímetro. Beleza? Só que cada centímetro representa o quê? Um intervalo de 0, 10. Certo? 10. 10 mais 10, 20. 20 mais 10, 30. Ou seja, os intervalos são a cada 10 quilômetros. Ou seja, essa representação gráfica nos indica que a cada 1 centímetro no mapa corresponde a 10 quilômetros na realidade. Essa escala gráfica você pode até utilizar em metros, mas em centímetro, você vai colocar lá 1 milhão de centímetros, você vai ter que fazer uma escala, uma representação muito grande. Então volta aqui, a cada 1 centímetro no mapa corresponde a 10 quilômetros. Por quê? Os intervalos de 1 centímetro são representados, somados a cada 10 quilômetros. Olha um outro exemplo aqui, ó. Nós temos aqui um intervalo de 20 quilômetros. Então aqui tem 1 centímetro, né? Seria menos 20, né? 20, 0, 0, 20. 20 mais 20, 40. Então a cada centímetro no mapa corresponde a 20 quilômetros na realidade. Tranquilinho? Escala gráfica. O cara pode pedir o exercício e falar assim, faça a representação em escala gráfica. Se for em quilômetros, beleza. Se for em metros, também. Agora, se for em centímetros, só se for 1 para 10 centímetros. Mas não vai acontecer isso. Certo? O que mais? Vamos ver aqui, ó. A outra representação, tá vendo? Ó, de 0, 380. De 380 mais 380 são 760 o quê? Quilômetros. Ou seja, esse mapa está nos dizendo que a cada 1 centímetro em qualquer ponto deste mapa, você vai ter 380 quilômetros. Se você for levar a sua sogra para passear, levar que eu falo o seguinte, você paga a passagem para ela passear. Lá no Iraque, aí você fala assim, sogrinha amada, por gentileza, paga lá como é que diz? Uma promessa para mim. Eu quero que você caminhe 2 centímetros aqui no centro do Iraque, onde tem lá os sunitas, os xiitas, que quase não brigam. Ela vai falar assim, meu querido, 1 centímetro só, eu ando até 2. Minha querida, eu ando até 3.
mas eu ando 2. Aí a véia vai chegar lá, ela vai ter que caminhar o equivalente a 2 centímetros, que corresponde ao quê? 380, 760 quilômetros. Porque a cada 1 centímetro no mapa, em qualquer parte desse mapa, até aqui, ó, no meio do oceano, corresponde a 380 quilômetros. Beleza? Olha aqui agora. Para encerrar o nosso assunto, eu quero que você entenda o seguinte. Um mapa também pode ser representado por uma escala textual. Que luxo, né? Romântico até. Ou seja, vamos supor que a representação desse mapa possui uma escala que 1 centímetro representa 600 quilômetros. 1 centímetro em qualquer ponto desse mapa equivale a 600 quilômetros na realidade. Estuda bastante isso, que na próxima aula a gente vai fazer o que? A união da escala, da cartografia com a matemática. Esse conceito é muito importante. Galerinha, um forte abraço, bons estudos e foi um prazer estar aqui com você. Tchau, tchau!